A escola inicial se sente honrada aqui com a participação de colegas, César, Rich, né, que vai conversar, vai falar aqui sobre um tema que afeta, né, a sua área de pesquisa, atuando. Então, muito honrado, né, por participar desse fim de tarde. O tema é processo civil nos Estados Unidos, comparação de ideias para a efetividade do processo brasileiro. O colega César é doutor pela Universidade Internacional da Flórida, nos Estados Unidos, é também especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é juiz de trabalho desde 2007, foi antes procurador federal, advogado da Petrobras, no tempo que a Petrobras ainda não, é professor, palestrante da Escola Nacional da Magistratura, de Escolas Judiciais de Tribunais, a FEMARGS, Unirita, Verbo Jurídico, além de autor do Manual dos Precedentes no Processo Civil e do Trabalho, e diversos artigos jurídicos em periódicos nacionais e internacionais. Então, professor César, e também conselheiro da Escola Judicial. Então, eu passo a palavra. Tá certo. Obrigado pela apresentação. Quase que eu ofereci uma aguinha, né, para conseguir... Enfim, tem que dar uma resumida. Senhores, em primeiro lugar, boa noite a todos. A gente agradece imensamente a presença. A gente sabe o quanto é difícil vir aqui já cansados, depois de um dia de labuta, né? Alguns estavam por aqui mais por perto, outros vieram de um pouco mais distante, né? O tema de hoje, ele, num primeiro momento, ele pode aparecer para nós como um tema de aplicabilidade imediata, aplicabilidade um pouco mais distante. Conhecimento, uma visão multidisciplinar, conhecimentos colaterais que, claro, nós usamos na jurisdição. Mas não é. Na realidade, o direito comparado, principalmente em matéria processual, ele é de aplicabilidade imediata. Porque o nosso processo civil e o processo trabalhista, dentro do processo não criminal, digamos assim, também uma especialização dentro dessa família, estão sob transformações radicalíssimas, né? Grande parte delas inspiradas no direito comparado. Se buscam elementos nos países que são, digamos assim, modelo de eficiência econômica, de aplicação da justiça, de rule of law, como dizem, né? Aí temos países, lideranças mundiais, né? Temos a Alemanha, temos a Itália, temos a França, a Inglaterra, Estados Unidos. E o sistema americano, um sistema bem diferente, que teve uma evolução um pouco mais distanciada dos demais, ele traz várias peculiaridades que são interessantes de estudar, até porque os Estados Unidos é um continente praticamente em si mesmo, não apenas pelo território, mas pela quantidade de sistemas jurídicos e de experimentações jurídicas que eles fazem. Porque como o federalismo lá é levado extremamente a sério, por razões históricas, eles têm 51 sistemas jurídicos. Tem um sistema federal e as leis federais, inclusive com o processo civil federal, e cada estado tem o seu. Então, eles já testaram de tudo. E aquilo que vai dando certo, os outros estados vão copiando e na Justiça Federal, digamos assim, eles vão, muitas vezes, por meio de decisões judiciais, resolvendo as lacunas e os pelos em casca de ovo que vão aparecendo, vai se criando um direito pretoriano, depois isso vira regras, porque no nível federal, o processo civil, há uma delegação legislativa para a Suprema Corte, e a Suprema Corte se assessora de várias comissões com o input de juízes e advogados, né, para fazer as Rules of Civil Procedure. Então, as regras aprovadas pela Suprema Corte e que podem ser referendadas ou, eventualmente, podem ser não aceitas pelo Congresso, né? Elas têm a praticidade, a experiência como norte.
elas são positivadas porque elas já funcionaram na prática. E eles não têm nenhum pudor de aquilo que está dando problema, aquilo que não está funcionando, eles não vão ficar litigando aquilo anos e anos a fio, eles já se dão conta que aquilo não funciona, já tem algumas decisões interessantes que estão adotando uma solução para aquilo é levado, essas comissões de notáveis, é levado para a Suprema Corte e já se propõe a mudança da regra, e aquilo fica à disposição para o Congresso, que, se for o caso, uma vez que outra, muito raramente modifica alguma coisa. Então, esse é o sistema das regras federais. Bom, vamos adentrar, então, efetivamente ao processo civil, e sempre tendo em mente que, à medida que a gente for olhando alguns passos principais do processo civil americano, nós vamos ir lembrando do nosso. E pensando, lá é feito assim, como é que é feito aqui? E pensando, o que é melhor, o que é pior, será que existiria, tudo bem? Será que existiria alguma forma de adaptar, ou a partir do nosso direito positivado, dar uma aplicação mais eficaz? Lá em Canoas, às vezes o pessoal estranha um pouquinho as coisas que eu faço. Tem uns colegas, uns vizinhos que às vezes escutam falar, né? Ah, mas doutor César... Mas assim, com base no nosso direito positivado, que ele dá uma certa margem, tendo visto coisas que eu vi em outro sistema, né? Como o doutor Ricardo leu, eu passei 2 anos estudando lá, era uma imersão muito grande no sistema jurídico deles. Eu penso, olha só, tal coisa é eficaz, não há nenhum regramento contra. Eu tenho este regramento aqui que me permite dar uma interpretação e aplicar essa medida. Vou dar um exemplo, depois a gente vai detalhar mais. Artigo 139.4 do CPC de 2015. Este é um artigo sensacional. Porque o juiz americano, ele tem há séculos, né? Eu digo séculos porque, tendo uma continuidade da tradição inglesa, do juízo de equity courts, certo? As cortes de equidade. Eles saíam das cortes de direito, as courts of law, que eram as cortes tradicionais, e iam, quando nada mais dava resultado e o processo estava trancado, porque os processos eles seguiam aquele rito romano, o processo formulário. Eles tinham os writs. E se tivesse alguma coisinha fora daquela fórmula, a pessoa não tinha cause of action. Então se criavam lacunas, havia lacunas absurdas, e a pessoa, sem ter acesso nas cortes tradicionais, eles apelavam para o rei. Na época o poder não estava ainda separado entre os poderes. O rei ficou praticamente como nos nossos tribunais superiores, ficou explodindo de casos. Ele delegou para o chanceler, que geralmente era um bispo, um cardeal, enfim, alguma coisa nesse sentido. E acabou sendo que o chanceler, até eles chamam, além de equity courts, eles chamam de chancellor courts. Acabou ficando historicamente o nome, porque geralmente eram por delegação do chanceler, que era o primeiro-ministro. E eles tinham, por equidade, criar a solução para aquele caso que, no direito consuetudinário, chancelado pelas sucessivas decisões judiciais, não tinha solução. Então, para não dar o non-liquid do direito romano, eles levavam para os equity courts, para os chancellor courts, e eles lá davam as injunctions, as ordens de fazer. E eles tinham uma grande discricionariedade para fazer isso. Certo? Inclusive os pedidos numa petição inicial de lá, o relief, as tutelas, os pedidos, ou os remédios, eles não são exaurientes. Eu dou a minha cause of action, a minha causa de pedir, né? Eu divido por causas de pedir, e aí dentro de cada causa de pedir, por exemplo, estou alegando fraude. Em decorrência da fraude, se comprovada a fraude, tem os elementos da fraude que eu tenho que provar para eu ter a cause of action, e depois eu peço os remédios, as tutelas judiciais. Aí bota no finalzinho, bota aquele tipo 99 outros,
né? Bota aí outras medidas que Vossa Excelência entender apropriado. Então, quer dizer, existe uma grande discricionariedade para cunhar a solução apropriada para o caso concreto. Ora, vamos caminhar um pouquinho, não posso ele pediu para não me mexer muito ali, para não sair do... trazendo para o CPC 139.4. Agora, medidas atípicas de execução ou de imposição de obrigações de fazer são aplicáveis também para obrigações em dinheiro. Veja só que interessante. Então, se eu tenho eu tenho verbas rescisórias. Coisa super incomum no nosso dia a dia é ter uma ação que seja só verbas rescisórias, porque, né, isso não acontece. Acontece em outros países. Aqui no Brasil é raríssimo, né? Mas, enfim, eles chegam lá, devo, não nego, está aqui o TRCT, não paguei, e querem marcar audiência para 6 meses depois, 1 ano depois, que eles contam com a nossa ineficiência. Daí eu digo assim, não, sabe de uma coisa? Não, vou julgar agora. Não impugnou os valores, copia, cola, julguei e já mando pagar. Eu vou fazer um Bacenjude, vou ter que tirar o dinheiro da conta dele. Por quê? Eu posso mandar ele fazer. Vou mandar fazer. É ordem judicial. É praticamente incontroverso. Aliás, eu já fiz um julgamento... já tem um julgamento que não é nem verossimilhança, é um julgamento com uma cognição exauriente. Antecipei a tutela. Não precisa nem aguardar recurso, é confessado. Vou mandar pagar. Sob pena de multa de R$50 mil. As trentes. Artigo 139.4. Então, assim, vocês já devem ter visto muitos filmes, e até na chamadinha para esse curso eu coloquei a brincadeira do quem olha os Suits. Alguém olha os Suits, aliás, no Netflix? Levante o braço. Alguém? Pelo menos uma não vai me deixar falar do Harvey sozinho aqui, né? Enfim. Mas, então, os juízes têm um grande poder de fazer o processo acontecer. Por outro lado, os advogados, eles têm grandes delegações de poder. Eles são temidos por lá, porque como eles têm a supervisão do juiz é mais distante no trabalho do advogado. Os advogados têm poderes para fazer requisições sob pena de... Eles chamam supina, porque eles fizeram a corruptela da palavra latina, né? Supina. Eles já até transformaram em verbo. I will subpoena you. Que nem aqui fizeram com surfar, né? Eu vou surfar. Pega a palavra de outra língua e transforma em verbo. Então, os advogados já têm um grande poder. O supina é um exemplo. As depositions fazem inquirições extrajudiciais. Em alguns estados, tem que levar um serventuário da justiça para autenticar o ato. Em outros estados, nem isso é necessário, porque o advogado ele tem uma certa fé pública e vai ter os advogados de ambas as partes. Geralmente, eles vão filmar o ato e eles conseguem adiantar a colheita de provas que a outra parte está preparando. Para que não chegue no dia do julgamento com o júri, e aqui eu estou fazendo uma introduçãozinha, mas depois eu vou abrir um pouco mais o leque, tá? Vocês já devem ter visto na cinematografia também aquela coisa, aquela entrada apoteótica, no final o julgamento está quase perdido, e aí entra um correndo, mas eu tenho mais uma testemunha, né? Aquela coisa surpreendente, assim, que dá uma reviravolta no processo. Isso não existe. O processo ele vai todo sendo resolvido no disclosures, nas informações iniciais, que as partes revelam à outra parte todas as provas que têm e que vão usar, e depois na descoberta, que são as requisições de provas à parte contrária. Então, os dois lados já ficam sabendo o que está acontecendo naquele processo, filtram as provas e já se resolvem, eles mesmos já dão a sentença, que é o acordo. Eu já tenho 2 advogados experientes, um de cada lado, que conhecem mais ou menos o que pode decorrer daquelas provas, calculam o risco, e 90% dos casos são conciliados. Ou porque aquilo pode trazer um escândalo para a empresa, vai trazer uma má publicidade, ou porque eles sabem que a condenação no júri vai ser pesada,
Existem condenações em class actions, por exemplo, contra grandes empresas, montadoras de carro, empresas de cigarros, que são bilionárias. Então, assim, os advogados têm grande poder, mas grandes responsabilidades. A faca está sempre, a espada de Damocles, né, está sempre apontada para a cabeça deles. E também a gente vê que os advogados eles têm grande receio de infringir a lei. Eles tentam trabalhar no máximo limite para beneficiar o seu cliente sem claramente ofender a lei. Não sei, aqui não existe um fator dissuasório dessa monta. Existe a cultura de que quem está pedindo é a parte, o advogado não é responsável pelas lambanças que a parte eventualmente faz. Se a parte mentiu, não, a parte mentiu. Lá não. O advogado é responsável, inclusive, por checar medianamente, razoavelmente, as informações da parte. Senão ele fica corresponsável pela má-fé processual e vai ter consequências. Mas vamos abrir, certo? Então, assim, a gente conhece como é feito em outros países, a gente repensa no nosso. É assim a melhor forma de fazer? Existem alterações legislativas que podem ser feitas? Existe alguma coisinha que no regimento interno de um tribunal sem alteração legislativa dê para fazer? Existe coisas que sem alteração nenhuma, com base estritamente no nosso regimento e na legislação existente, eu posso simplesmente dar uma interpretação mais proativa e fazer? Então, é interessante saber o que acontece em outros lugares. Pretendo depois estudar outros sistemas. Estou começando a estudar francês agora. Não sei, pretensão para um dia, né? Vamos ver. Mas conhecendo outros sistemas, nós podemos enxergar melhor o nosso. Vamos dar uma olhadinha. Né? Aqui é a brincadeira da separação continental, do Continental Drift. Atualmente está acontecendo o contrário. Existe uma civilolização das jurisdições anglo-saxãs e existe uma common lawização das jurisdições do civil law. Né? Nós estamos progressivamente adotando mais elementos. Enfim, desde a virada do século passado, nós já temos mandado de segurança, habeas corpus, habeas datas, que eram writs, típicos do sistema de common law. A constitucionalização, ela foi gestada nos Estados Unidos. Foi o primeiro país com uma Constituição moderna. Né? Então, e recentemente foram apertando a vinculação aos precedentes. Agora nós temos isso bem maduro no nosso Código de Processo Civil de 2015. Então, agora, se tivesse, estariam os continentes fazendo assim e não mais assim, né? Bom, eu já falei um pouco disso, características marcantes lá nos Estados Unidos. Falei da delegação legislativa. Não quer dizer que em alguns estados não seja por códigos. Só common law não tem mais. Só common law, só case law, só direito jurisprudencial, nenhum dos 50 estados faz. Ou é lei pelo parlamento, ou são regras por delegação legislativa. Certo? Claro, existem várias camadas de direito jurisprudencial que vão se acrescentando e ninguém ousa ir numa lacuna da lei da sua cabeça. Eles vão antes checar se tem jurisprudência. Aqui também se faz isso. Só que a diferença é que aqui um argumento sem olhar de jurisprudência, ele cola. Porque a maioria dos julgados ainda não são vinculantes em sentido estrito. Embora nós tenhamos a obrigação de coerência jurisprudencial do artigo 926 do CPC, ainda, se o advogado argumentar e se o juiz fundamentar com base na lei, e se não tiver um precedente vinculante em cima, ele não está falando uma bobagem, ele está julgando tecnicamente. Lá, apesar de já haver muita legislação e muita codificação, talvez mais do que nos países de civil law, o direito jurisprudencial não pode ser nunca ignorado,
porque ele se agrega qualquer caso de órgão fracionário, todos os acórdãos publicados são direito a ser observado pela comunidade jurídica e pelos juízes de primeiro grau. Depois eu vou falar por quê. Ah, mas não tem conflito? Vamos chegar lá. Tá, já falei da autonomia dos advogados para notificar partes, requisitar documentos. Só entra a intervenção do juiz mais adiante se a parte contrária, desarrazoadamente, em confronto ao arrepio da norma, recusar essas requisições. Ir lá, levar sua testemunha para outra parte ouvir, fornecer os documentos, caixas e caixas e caixas de documento, que nem a gente vê nos filmes. Qual é a técnica? Tudo tem uma malandragem, né? Já que eles não podem negar o acesso aos documentos porque não querem ser presos, porque daí o juiz vai expedir uma ordem de prisão por contempt of court. O que acontece? A parte, o advogado da parte contrária, a doutora Ingrid é advogada lá de uma parte. Ela faz uma requisição, supina os documentos envolvidos relevantes para uma determinada prova. O pessoal não manda ou maliciosamente obstrui a justiça, destrói documentos, esconde documentos. Ela não está sabendo ainda, mas não veio tudo, eu sei que tem. Né? Daí ela faz queixa para o juiz. Olha, expedi, está aqui a prova da intimação, eu mesma intimei, está aqui certificado, ou tem empresas privadas que fazem intimação, não cumpriu. Aí o juiz expede uma ordem, aí sim, sob pena de ser considerado contempt of court. Então, a parte contrária ou vai peticionar em juízo dizendo que aqueles documentos não existem e comprovando isso, e se for pego mentindo depois da cadeia, fazem, inclusive, às vezes, o advogado certificar sob pena de perjúrio. O advogado declarando pode ser considerado cometendo perjúrio. Então, assim, os advogados estão muito bem, ganham muito bem para se arriscar dessa forma lá. Não fazem. Que mais? Forte coerção estatal, já falei, para impor a ordem no processo. Enquanto que aqui as nossas penalidades são pífias, são pequenas, e quando elas são aplicadas, com grande frequência, elas não transitam em julgado, elas são derrubadas. Que mais? Descoberta extrajudicial de provas, para que não chegue no julgamento, que lá, às vezes um julgamento com júri, que hoje em dia, só para fazer um parênteses, na Inglaterra, já praticamente eliminaram o júri em casos cíveis. Essa cultura do júri veio da Inglaterra e era um fator democrático, porque daí a pessoa era julgada pelos seus pares. Os nobres eram julgados por nobres, os plebeus eram julgados por plebeus, e o juiz era o árbitro desse jogo. Né? Na Inglaterra, a Inglaterra está progressivamente ficando o processo ficando mais parecido com o continente. E os Estados Unidos manteve a sua linha, até porque ficou engessado na Constituição. Eles não têm como... É caro, é complicado, mas eles não têm como se livrar disso, porque na Constituição diz que o júri seria uma garantia do cidadão para aqueles casos em que a common law já definiu o que é caso de júri. Então, aqueles casos que historicamente eram considerados casos de júri na época da Constituição, eles se mantêm. É uma garantia constitucional. Mas, nos Estados Unidos, apesar de estar ainda vigente o júri, o pessoal acaba tirando do júri, em vários momentos processuais, aquela lide. O juiz vai julgar o processo se foram os fatos incontroversos, porque quem julga o direito é o juiz. Quem julga os fatos é o júri. Então, se não houver uma controvérsia de fática forte, para fins de justificar, ficar uma semana, 3, 4 dias lá, com toda aquela parafernália do júri, tirar os jurados do trabalho, 3, 4 dias, envolver horas de advogado, horas da corte,
só justifica se houver uma controvérsia, uma dúvida razoável sobre os fatos. Se os fatos foram incontroversos, ou mesmo que fossem comprovados, como o direito invocado pela parte não justificaria aquele pedido, o juiz decide sozinho, ele dá um summary judgment, um julgamento sumário. Outra diferença brutal em relação ao nosso processo é que a execução é um processo separado. O nosso era, mas era quase como se fosse a mesma coisa. O processo seguia o fluxo. Comecei o processo de execução. Tá, mas não saiu da vara, continua com o mesmo juiz, andava nos mesmos autos a execução, era um processo diferente só no nome. Lá não. Lá, como são 51 países diferentes, como se fosse assim, em termos de justiça, no momento que eu tenho um judgment transitado em julgado, um final judgment, eu certifico, eu tiro uma certidão daquele judgment e o advogado tem que ter as ferramentas dele, eles têm ferramentas eletrônicas, lá quem tem as ferramentas eletrônicas é o advogado, não o juiz, maravilhosas, e ele vai rastrear o patrimônio da parte. E daí, onde a parte devedora tiver patrimônio, ele vai no juízo daquele local e entra com a certidão de julgamento para pedir lá no escritório, na parte civil do escritório do xerife, relembrando que a função do xerife tem quase 1000 anos, e o xerife era o braço, a autoridade local a mando do rei, então o xerife ficou com essa função de oficial de justiça. Então existe dentro dos departamentos policiais dos condados, o Sheriff Office, ficou esse escritório civil que faz as intimações e o cidadão está devendo e não paga, baixa o carro de polícia na frente da casa do cidadão, os vizinhos todos vêm, aquela coisa constrangedora. Uau! Imaginem a cena. Então, assim, o cidadão só não paga se realmente estiver quebrado. E até porque muitas vezes o juiz chama para uma conversinha, que se chama instrução incidental, cognição incidental na execução. Quantos... Não, é um outro procedimento de execução que eu estou só dando uma pinceladinha e depois a gente vai avançar um pouco. O senhor ganha quanto? De qual empresa? Está gastando quanto? Trouxe os documentos? Para onde que vai esse dinheiro aqui? Daí o juiz mesmo já... Tá, vamos tirar tanto por mês. E se ele for pego mentindo, cadeia. É uma coisa bem gentil, assim. Tá. Já fiz uma introdução longa aqui, vamos dar... São 2 anos de estudo, arrancando os cabelos, em 1 hora e pouco. Vou dar uma pincelada, né? Mas vai ser uma viagem interessante. Principais fases: fase citatória e postulatória. Postulatória no sentido das petições postulatórias, petição inicial e defesa. Parte de informações iniciais e descoberta extrajudicial de provas, que é uma preparação, as partes ficam requisitando, disparando petições para lá e para cá, para lá e para cá. Isso demora meses e consome uma dinheirama das partes. E se duvidar, os advogados não estão com a mínima pressa de encerrar essa fase aqui, porque estão ganhando por hora, em geral, né? E até que, eventualmente, uma parte diga: socorro, estou quase indo à falência, e fica desesperada para fazer um acordo. Então, assim, o fator custo do processo é um fator muito forte para o acordo. Não admira que até 90% dos casos são conciliados. Tá, já falei um pouco dos julgamentos antecipados, julgamento sumário é um deles, mas tem vários momentos do processo em que vai haver algum tipo de julgamento conforme o estado do processo. Tá? Mas sempre a tônica é: eu não tenho dúvida razoável sobre os fatos. Eu posso julgar como uma questão de direito. E quem julga o direito não é o júri, é o juiz. Eu tenho jury trials e bench trials. Os processos que tradicionalmente
são levados para o júri são a maioria. Aí eu tenho questões de direito marítimo, questões tributárias, etc. e tal, questões mais técnicas ou direito administrativo, etc. e tal, que geralmente são só pelo juiz sem júri. Na Inglaterra, como eu disse, o júri está muito, muito, muito restrito. Para questões cíveis, praticamente não existe. Os recursos, né, eu tenho a fase recursal. Recurso lá não é com cognição plena. Eu tenho que ter uma alegação de erro. Não peço reconsideração no recurso. Eu tenho que apontar o erro. E eu tenho Standards of Appellate Review, até quando houve aquela obra do Ben-Hur, aquela obra coletiva promovida pelo Ben-Hur, da função revisora dos tribunais, eu publiquei um artigo que foi meu trabalho de conclusão lá, sobre a aplicação dos Standards of Review no nosso direito, que daria uma enxugada bem interessante. Claro, em matéria jurídica, como cabe ao tribunal uniformizar o direito, não teria nenhum filtro. O tribunal teria a cognição plena do direito, porque cabe ao tribunal uniformizar. Para fatos, só em claro erro, clear error, do juiz de primeiro grau, é que se diria que o juiz de primeiro grau errou quanto à conclusão sobre a verdade ou não verdade dos fatos, valoração da prova. E para decisões discricionárias, por exemplo, vou arbitrar um dano moral, vou arbitrar uma penalidade, se o processo ele flui por aqui ou flui por ali. Então, tem certas coisas que a lei permite uma margem de razoabilidade. Se o juiz decidiu mais por aqui, ou mais por aqui, ou mais por aqui, não há erro. E como lá o fundamento da apelação é points of error, então não teria motivo para mexer. Porque se eu ficar desautorizando o juiz de primeiro grau por qualquer coisinha, as partes sempre vão recorrer. E lá eles têm horror a retrabalho. Pois não? Vamos só... Tem mais um microfone? Que eu acho que eles... Para ficar gravado no vídeo. Esse detalhe que tu mencionaste, eu acho que foi a grande riqueza que eu percebi na análise dos recursos lá. Num dos recursos, quando eu fiz um estágio, e veio uma matéria que, de fato, tinha uma forte jurisprudência também em sentido contrário. E me certificando de como deveria seguir naquilo, a minha orientadora disse assim, não é porque tu pensas diferente do juiz do primeiro grau que isso justifica a alteração da decisão. E eu achei fantástico, porque é o que nós temos aqui. Se eu aplico o 384, mas o juiz do segundo grau não aplica, ele vai reformar, da mesma forma o contrário, ou qualquer outra decisão. Eu achei muito interessante a valorização da decisão de primeiro grau, pelo fato de que, se não há um erro, ainda que se pense diferente, ainda que se entenda diferente, não existe alteração. Esse, sem dúvida, ia ser um grande crescimento no nosso direito de recurso. Eu cheguei a defender que não precisaria de alteração legislativa para isso. Bastaria algum gatilhozinho regimental, porque, enfim, isto seria apenas um método de julgamento. Quem pode o mais, pode o menos. Seria um self-restraint, uma autorrestrição dos tribunais para se concentrar naquilo que interessa, que é o erro. Se vai refazer, eu até... O colega, nosso conhecido colega Ben-Hur, quando foi promover esse livro, ele trouxe um caos que ele dizia, que marcou muito ele, e também ficou na minha mente que determinados assessores tinham comentado que receberam a orientação de que não ia olhar a decisão de primeiro grau para não se contaminar com o entendimento, né, para poder decidir livremente. Então, assim, a questão, a interpretação de independência judicial era que no segundo grau ele faria praticamente uma nova sentença, ele não estaria revisando uma decisão anterior, estaria dando uma nova decisão verde, do zero, sem considerar o entendimento. Essa experiência eu tive, né? Um juiz convocado em determinado gabinete. A sentença era colocado um clipe na sentença. Meu Deus do céu. Para não se contaminar sobre essa forma. A sentença deve ter algum tipo de vírus. A partir daí, muito se alterou o procedimento do tribunal. Não, eu acho que hoje já está muito melhor
do que era. Isso aconteceu comigo lá nos anos 2000 e pouco. Num gabinete era um clips. Que interessante, né? Orientação do juiz do tribunal, a época que eu... Bom, não vou falar qual era o gabinete. Deixa quieto. E outra questão, e assim, os recursos lá, não se faz transcrições de emendas, é tudo muito objetivo, tem limitação de páginas. Por quê? Porque eles não querem fazer um trabalho mecânico. Os assessores lá, eles fazem mais aquela vasta pesquisa jurisprudencial e trazem para eles, para se certificar se não tem nenhum precedente fora ali, que de repente as partes omitiram. Inclusive é considerado uma fé do advogado se ele escamotear um precedente contrário, porque o advogado é considerado um braço da corte, ele é considerado um oficial da corte e se pressupõe que ele não vai tentar enganar a corte, induzir a corte em erro, que o direito jurisprudencial é X e não Y, né? Não vai tentar jogar uma casca de banana. Sobre essa questão de oficial da corte, vamos pensar no nosso tabelião. Fazendo uma vaga analogia, né? O tabelião, ele faz umas provas e ele é habilitado, ele é uma pessoa privada que exerce um munus público. Então, o advogado lá, ele não é tão privado quanto... Aqui é uma atividade essencial à justiça, mas não chega a ser considerada uma atividade pública. Lá é considerada uma atividade pública exercida por uma pessoa privada. E tanto é o compromisso deles com a corte, que a última instância administrativa, disciplinar deles, o recurso do bar, da OAB deles, é para a Suprema Corte Estadual. Interessante. Certo, execução, já falei, tá. Vamos entrar um pouquinho mais de detalhe, né? Alguns detalhes interessantes. Já deu muito durante décadas de debate como deveria ser a petição inicial. Porque inicialmente o direito era todo baseado em casos, não existiam regras positivadas. E isso, acompanhando o movimento da Europa, começou a haver uma necessidade de compendiar a legislação. Eles estavam se perdendo nos casos também. É lógico, né? E daí vários estados fizeram códigos de processo. Inclusive o estado de Nova York fez um código famoso no final do século XIX e pedia para dar uma breve exposição dos fatos. Eles, como o procedimento de julgamento por júri ele é muito complexo, as pessoas tentam derrubar o processo antes. E o juiz não faz. O juiz não vai ficar triste se o processo for extinto antes, porque ele tem uma determinada capacidade instalada, não pode julgar. Se todos os processos que entram foram em a júri, explode a corte, né? Então, assim, eles usavam esse detalhe. Mas não alegou fatos suficientes para ter todos os elementos da causa de pedir, portanto, eu já posso indeferir a petição inicial. Ele pede um judgment on the pleadings, julgamento conforme as postulações. Nem entra nas provas. As próprias alegações, ele fica de calças curtas porque ele não alegou fatos suficientes para ter uma causa de ação, uma cause of action, uma causa de pedir válida. Então, eles fuzilavam. Para sair dos cold pleadings, esse tipo de postulações, de petições iniciais que tinha que ter fatos, depois, né, eles ficaram com um medo de usar a palavra facts, né, que ficou... Agora, os requisitos da petição inicial, ela só tem que explicar brevemente qual é a tua causa de pedir, de forma que a parte pode ter notice, a parte pode ser considerada notificada do que está acontecendo, do que está sendo pedido. Ou seja, as petições iniciais são super enxutas, até nesse ponto lembra vagamente a nossa, mas a nossa tem fatos, obviamente, né? Mas seria brevemente as causas de pedir, a pessoa afirma que estou pedindo estou com a causa de pedir tal e peço tais reliefs. Peço tais provimentos. Estou com a causa de pedir tal e tal. Muito sucintamente. E depois,
contestação na response, eles vão ter que impugnar uma a uma essas alegações. As alegações são numeradas e onde eles não impugnarem a alegação número tal, aquilo passa como sendo incontroverso. E se eles impugnarem essa alegação falsamente, dependendo do caso, até a parte assina junto, se responsabilizando sob pena de estar cometendo perjúrio. Então, vai ter um crime de perjúrio se alegar falsamente. Tá tudo pago, né? Depois não vem nenhum documento, alega genericamente na defesa que foi tudo pago, tudo mentira, isso aí da petição inicial, né? Depois já ficaria de calças curtas pelo fato, o reclamado nesses casos, de não ter juntado a documentação, seria considerado que não foi pago, mas, digamos, eu não tenho certeza se houve um perjúrio, eu estou julgando só pelo ônus da prova, mas digamos que venha testemunhas e que se convença que ele realmente não pagou. Alguém presenciou o momento do acerto, vai procurar teus direitos. Então, nesse caso, se a parte se fosse um daqueles tipos de processo em que a parte é obrigada a assinar junto, se responsabilizando pela veracidade, a parte estaria cometendo um crime de perjúrio, vai para a cadeia. 5 anos, 10 anos. É sério. Tá. Então, lá eu tenho um problema muito sério de jurisdiction. Como são 51 sistemas diferentes, isso é quase como um problema de direito internacional. Qual ordenamento, qual ente tem a competência para aquilo? Depois que eu estabeleço a jurisdiction, quer dizer, qual estado, ou se é o ente federal que tem competência para aquela ação, aí que eu vou para a competência territorial, quer dizer, dentro daquela jurisdiction. Então, às vezes, se vai ser ajuizado num estado ou em outro, não é competência territorial, é jurisdição. Aquele ente governamental tem jurisdição, tem autoridade sobre aquela questão ou não. Aí, definido a jurisdiction, vai para competência territorial. Essa parte aqui é uma das mais difíceis, porque isso está evoluindo até hoje jurisprudencialmente na Suprema Corte, é uma parte que não é muito legislada. Nas próprias regras de processo civil, eles remetem para a jurisprudência da Suprema Corte. Breve e simples exposição da demanda. Vejam que eles ficaram com medo de usar a palavra fatos por causa dessa guerra aqui. Tá. E o pedido? Demand for judgment, demand for relief. Tá? Os parágrafos numerados para cada item da causa de pedir. Geralmente um parágrafo, por exemplo, dano, né? Eu tenho 3 elementos para o dano, né? Ato ilícito, culpa e nexo causal. E tem que comprovar o dano, são 4. Então eu teria que ter 4 itens. Eu teria que ter 4 numerozinhos ali. Se eu estou alegando, por exemplo, danos materiais, eu vou ter que ter um parágrafo para cada elemento do dano material. Tá. A citação, ela evoluiu para ser delegada para os advogados das partes. Os próprios advogados podem fazer a notificação, claro, os advogados lá são profissionais altamente bem remunerados, não vão fazer pessoalmente. Existem empresas especializadas, mas então a corte foi, com a evolução, tirando muitas tarefas de si. Essas tarefas de notificar, de intimar, até porque agora tem um longo estágio pré-trial, pré-julgamento. Os advogados passam meses, às vezes anos, disparando petições de um advogado para o outro, da outra parte. Eventualmente, eles podem concordar em fazer por e-mail também, né? Eles só juntam nos autos virtuais, agora tudo paperless, né? Agora já está praticamente tudo virtual, eles só juntam aos autos virtuais aquilo que fica relevante para o processo, porque nessas descoberta pré-trial sai muita informação e eles têm que filtrar aquilo que é essencial para o julgamento. Tá. Falei da defesa, que tem que impugnar
cada um dos parágrafos, não é considerado incontroverso aquele parágrafo, e na defesa, na minha resposta, answer, eu tenho que fazer as minhas contra-argumentações. Veja que não é counterclaim. Eu posso fazer também uma counterclaim que é uma reconvenção. Eu posso fazer várias reconvenções, inclusive na mesma peça processual. Mas a defesa ela vai ter 3 partes. Numa, eu vou ter que impugnar item por item as alegações da petição inicial. Na segunda parte, eu alego as minhas defesas. Por exemplo, assim, eu devia. Ok, mas está prescrito. Prescrição é uma defesa. Então, eu vou ter que alegar, aí não me lembro quais são os elementos da Statute of Limitations, tá? Que é o nome da prescrição lá em inglês, tem alguns elementos, eu vou ter que fazer um parágrafozinho para cada elemento. Compromisso, não vou pagar porque tem compromisso arbitral, não vou indenizar porque ele assinou um documento assumindo risco, houve culpa concorrente, houve coação, preclusão, eu não paguei porque ele não fez a contraprestação que devia ter feito primeiro, que era antes do pagamento, houve decadência, enfim, não é tão diferente das nossas defesas aqui. Só que lá isso tem que ser alegado bem separadinho. E daí depois ele vai ter uma réplica em que ele vai ter que impugnar um por um os numerozinhos dos parágrafos onde eu alego as minhas defesas. Tá. Isto aqui é uma coisa muito importante. Tudo que eu assino, eu parte e eu advogado, tem um efeito. Eu tenho sanções. Ao assinar uma petição, qualquer petição, eu digo a petição inicial e as petições subsequentes, eu, advogado, e eu, a parte, estou certificando uma série de compromissos. Se eu estiver falhando nesta certificação, e eu já vou mostrar quais são os itens que eu estou considerando, eu vou estar sujeito a sanções. Não vamos confundir com contempt of court, que contempt of court é para descumprimento de ordem judicial ou desrespeito à corte. Falou um palavrão para o juiz, mandou o juiz para aquele lugar. Preso na hora. Fazem audiência com o policial do lado, já recolhe. Né? Preso por contempt of court. Descumpriu ordem judicial, o advogado requisitou documentos. Requisitei para ele. Ele não me mandou os documentos. Eu faço queixa para o juiz. Excelentíssimo senhor juiz. O advogado da outra parte não me mandou os documentos. Aí o juiz dá uma espiada, vê que é uma coisa sólida e intima de que tem mesmo que juntar. E por que não juntou? Já pede explicações. Se ainda assim a parte não cumprir, contempt of court, descumprimento de ordem judicial, vai preso. Fora penalidades pecuniárias. Pode fazer as treintes também, né? O juiz pode dar para compelir ele a entregar tal coisa, ele pode botar uma pena diária de $1.000, $2.000, $3.000 até cumprir. A chave da resolução do problema no contempt of court, que é por dia, está com ele. A hora que ele fornecer a documentação, ok, cessa. A lógica similar, nessa parte é similar aos treintes. Tá, mas então, assinando uma petição ou qualquer outro paper, qualquer outro documento direcionado à corte, né, ele certifica que, agora olha só, no melhor do seu conhecimento, não fazendo de conta que não viu, e após investigação razoável, advogados são profissionais de altíssimo gabarito lá, não se espera um padrão de um leigo. Os advogados têm acesso a sistemas melhores que os nossos, aqui que nós juízes temos. Então, eles não querem que o advogado faça de conta que é um ingênuo para poder mentir pela parte. O advogado é um oficial da corte e ele tem que ser o primeiro juiz da causa lá mesmo. Então, assim, após investigação razoável, ele junta aquilo e daí todos os itens da petição dele têm que ser razoáveis. Então,
ao assinar os papéis, os documentos, as petições, ele está declarando que não está fazendo para o fim impróprio, ou seja, eu sou a multinacional Philip Morris, e tem um escritório que não é um escritório gigante, que não tem bala na agulha suficiente para me enfrentar. Eu vou fazer requisições caríssimas de cumprir, que vai fazer com que o escritório abandone o cliente, ou desista, ou faça um acordo por bagatela. Fim impróprio, assédio processual para coagir a parte. Tá? As teses jurídicas são amparadas no direito existente, ou direito que ainda não existe, mas com um argumento não temerário para modificar o direito jurisprudencial existente. Não tem precedente ainda, mas, gente, o direito evolui. Daqui a pouco eu posso lançar um argumento e a corte diz, bah, é mesmo. Né? Às vezes acontece. Se o juiz é imparcial, ele está ali para ser convencido, né? Daí eles dão uma olhadinha, a corte dá uma olhadinha no precedente, né? A doutora Ingrid não aguenta mais ouvir falar disso, que ela estava comigo no curso de 6 semanas de precedentes EAD com a Inamate, a gente estava discutindo bastante isso, mas digamos assim que não é um caso de distinção, que tem um precedente de mesma hierarquia da mesma corte. Por exemplo, vamos pegar a SDI. Tá? E caiu na SDI de novo um caso idêntico, 4, 5 anos depois. Mas não é vamos fazer o paralelo com a nossa situação aqui. Não é um IRDR. É um mandado de segurança. Um precedente persuasivo. Aí, ele argumenta assim, olha só, vocês já decidiram de tal forma. Vou admitir, é o mesmo caso. Não vou tentar enfeitar aqui, ou então ele vai argumentar sucessivamente. Não é o mesmo caso, porque tem isso, isso e aquilo. Mas, ainda que esta corte entenda que é o mesmo caso, argumentando apenas pelo amor ao argumento, esta não é a melhor solução, porque existe isso, existe aquilo, tem um precedente do Supremo Tribunal Federal assim, existe um argumento de política judiciária assim, essa regra funcionaria melhor assado, então ele tem um argumento não temerário. Ele não chega dizendo assim, ele não chega escondendo o precedente, e ele não chega simplesmente dizendo que esse precedente é bobagem e vem com um nó em pingo d'água. Certo? Se ele vier com nó em pingo d'água, penalidade. Lembra um pouco os nossos embargos de declaração protelatória. Só que essas penalidades, dependendo do que for, pode ser, o juiz pode se enfesar e dar a procedência do pedido contra... julgar o pedido contra essa parte que está dando nó em pingo d'água. Então, assim, o juiz tem grande poder discricionário para reprimir essas má condutas processuais. 3. O advogado ou a parte que assinam a petição inicial e outras petições, eles estão se certificando que as alegações fáticas têm amparo probatório, já têm amparo probatório, ou, se eles ainda não tiveram tempo de fazer o discovery e obter as provas, que eles realmente acreditam nisso e que vão obter essas provas com razoável prazo de investigação. E existe uma obrigação contínua, que está nos artigos mais adiante, que se aparecer uma prova mais tarde que faça com que eles não acreditem mais que esse é o fato, eles têm uma obrigação to disclose. Eles têm que informar, senão eles já estão sujeitos novamente à penalidade. Veja que aqui é tanto o advogado quanto a parte são condenados solidariamente. Aqui, como é questão de direito, o advogado é pago para isso. Ele tem que saber o direito. Só o advogado, nas questões de direito temerárias, vai ser penalizado. Que mais? Tá. Aqui eu falei das alegações fáticas. Negações fáticas é a mesma coisa. Se ele negar, não, que nem o nosso exemplo, né, Bárbara? Não, está tudo pago as verbas rescisórias, o autor está sonhando. Né? Ele nega os fatos do autor de forma temerária, sem amparo probatório, vai ser penalizado. Tá. O juiz pode, antes era deve. Mudaram isso aqui porque deu problema.
porque daí as partes paravam de se concentrar no processo e o processo se focava na caça às bruxas da parte contrária, porque eles ganhavam mais com as penalidades do que com o próprio processo. Então, para não ficar incomodando o juiz a todo tempo, eles mudaram isso do deve para pode. Então, o juiz vai analisar se é preciso. Ele primeiro tenta, que nem o juiz de futebol, o árbitro de futebol, ele primeiro tem que, antes de aplicar cartão amarelo e vermelho, ele tenta ganhar o jogo, ele tenta equilibrar o jogo na conversa. Então, o juiz não é obrigado, ele tem um livre-arbítrio para dosar, né? E outra coisa interessante é que o escritório é solidário com o advogado. Porque lá vocês viram que tem umas estruturas enormes de escritório, né? Aí senão seria muito fácil, eles botam o coitado do advogado recém-contratado, cheirando a leite, para peticionar aquelas bobajadas, fica para boi de piranha, né? E daí o coitadinho vai ser penalizado. Não, os advogados que supervisionam, os senior, os partners, né? Os advogados sócios, que são verdadeiras empresas de advocacia, né? Eles têm que supervisionar os seus pupilos, os advogados recentes. Então, isso cria uma obrigação do escritório zelar para que não aconteça aquele tipo de coisa. Eles amarram por todos os lados. Eles são muito práticos. Enfim, encoraja o escritório a fiscalizar a atuação do advogado individual, o advogado a resistir a pedidos maliciosos da parte. Ou seja, está tudo amarradinho. Aqui isso não funciona porque as penalidades são pífias, né? Aí, sanções. Um macete é que eles não peticionam em juízo a petição antes de 21 dias. Eles primeiro, por exemplo, se ele me negou aquele documento e eu vou fazer queixa para o juiz, primeiro eu digo para ele, gato subiu no telhado, vou te denunciar para o juiz. Então ele tem 21 dias of grace period, período que fica de graça, né? Que ele não vai ser penalizado e que ele pode pensar com os seus botões, né? Ele olha, fica meditando, olhando para aquela petição, que geralmente é uma threat letter, carta ameaça, né? Funciona. Na maioria dos casos, o juiz nem vai ficar sabendo, ele não se queima com o juízo, até porque lá, cada tribunal, além da ordem, cada tribunal credencia os seus advogados, e se o advogado se queimar com aquele tribunal, se o advogado for considerado inidôneo, o tribunal caça o brevet do advogado para oficiar naquele tribunal. Porque já que o advogado é um oficial da corte, a corte não vai mais querer o advogado que está passando a perna nos advogados da parte contrária ou na corte. Tá. Lista exemplificativa. Como eu disse, é tudo muito aberto. Mas, claro, se o juiz inventar uma coisa muito, muito louca, eles não fazem. Eles seguem precedente. Por mais que eles tenham ampla discricionariedade, eles seguem precedente, porque eles não querem ser considerados como atécnicos. É considerado um erro crasso sair inventando umas coisas muito esdrúxulas. Então, por mais que eles tenham liberdade, eles não fazem. É até difícil de fazer o juiz ousar muito, né? Enfim. Determinações não pecuniárias, por exemplo, pode extinguir o pedido sem ou com resolução do mérito, né? Se for a reclamada que fez uma determinada coisa, pode julgar procedente, quer dizer, julga como penalidade processual. Pode extinguir o processo inteiro, pode aplicar multas pecuniárias. Enfim, daí, passando dessa fase inicial, abre-se a caçada aos documentos. Antes tinha só o júri, e cada um fazia a sua pesquisa, e daí chegava na hora do júri, e eles ficavam descobrindo coisas novas na frente do júri, e acabava deixando muito lento o processo. Então, eles inventaram uma fase pré-júri, uma fase pré-trial, onde eles fazem essas requisições de documentos. E mais recentemente, para que as partes não fiquem escondendo o leite. E aqueles documentos que já são mais comuns, que são padrão, que igual
um advogado ia disparar para o outro e o outro ia disparar para um, eles já colocaram como obrigatório uma initial disclosure, tá? Uma obrigação de prestar esses documentos logo no início. Ou seja, enquanto que aqui os documentos iniciais geralmente vão ter que acompanhar a petição inicial e vão ter que acompanhar a defesa, lá eu tenho uma fase que é só postulatória, que são aquelas petições bem enxutinhas, e logo em seguida eu tenho aquela obrigação já de fornecer a outra parte todos os documentos que eu pretendo usar, e a outra parte fornece para mim todos os documentos que a outra parte pretende usar. Aí, cada um analisa isso aí e começa... Pois não. Quer passar para... Só se for realmente um documento novo. Se ficar comprovado que houve, se ficar assim caracterizado que houve má fé, que tu teria com diligência razoável como ter descoberto aquele documento, né? Porque eles também têm que permitir o contraditório e ampla defesa. Então, assim como acontece aqui, é bem provável que o juiz vai dar um prazinho para a parte poder se preparar para aquilo. Só que como eles já pegaram os jurados, se já está acontecendo no júri, ou eles vão adiar o julgamento e vão cobrar todo o custo homérico de corte, de jurados, etc., da parte que foi negligente e que deu causa para esse adiamento, que é um custo estratosférico e não vale a pena, ou eles vão adiar só um dia e vão deixar a pessoa se virar para se organizar para o dia seguinte. Daí volta os mesmos jurados, etc. e tal. Amplitude da descoberta. Vamos pensar que são 3 itens do que eu posso requisitar na descoberta extrajudicial de provas. As informações não podem ser protegidas por sigilo, por exemplo, informação cliente-advogado, o padre e a sua confissão, etc. Mesmo, né, médico e paciente. Informações que têm que ser relevantes, não é que sejam admissíveis. Isso, admissibility e relevancy são conceitos diferentes. Uma informação pode ser relevante porque ela torna mais provável ou menos provável que um fato seja verdadeiro. Então, ela é relevante para a minha tese. Um fato que interessa para a tese, ele pode se tornar mais provável ou menos provável que aquela prova é relevante. Mas ela só é admissível... Está mais para frente essa informação. Ela só vai ser admissível para que eu mostre para o júri se ela não for uma... Já existe todo um código, uma lei de evidence. É toda uma legislação sobre provas para dizer o que pode ou não pode ser apresentado para o júri. Porque como o júri é leigo, eu não posso apresentar uma prova que faça... Por exemplo, caso clássico, porque o cara cometeu um crime em 1977, eles jogam aquilo ali para ele e o júri já fica pensando, esse cara é óbvio, um baita criminoso. Quer dizer, com base numa prova, simplesmente uma ligação, um pulo de raciocínio, o pessoal vai concluir que ele é criminoso. Então, esse tipo de coisa não é permitida. É permitida, às vezes, ser apresentado para fins de impeach, desacreditar uma testemunha, mas não para comprovar a culpa. Porque uma pessoa que cometeu um crime mesmo no ano passado não é necessariamente culpado por esse aqui. Então, só para... Outra coisa, hearsay. Então, até mesmo os peritos são levados para depor em pessoa, não vêm por laudo escrito. Por quê? Porque eles querem mostrar para o júri, eles querem que os advogados interroguem o perito, e esse esclarecimento é o princípio da oralidade levado ao extremo. Então, se não for impossível levar a testemunha ou o perito, ou quem quer que seja, para frente do júri, aquela prova é inválida vinda por escrito, porque eles querem tentar produzir essa prova em audiência. Eles chamam de hearsay, a tradução literal de hearsay é fofoca. Hearsay, ouvir dizer. Claro que existem 37 exceções para essa regra. É um inferno para memorizar, mas enfim. O pessoal que existem advogados especializados para júri, eles sabem isso na ponta da língua, porque é uma frase, é tudo em uma frase. A pessoa está fazendo a pergunta,
Aí o outro advogado, eu protesto tal coisa. Your Honor, I object. Pá, diz o motivo, em uma meia frase. E daí o juiz, granted, overruled. Quer dizer, deferido o protesto, não excluído, né? Não leva em consideração. Overruled. Não valeu, o seu motivo não é válido. Então é tudo muito rápido, a pessoa tem que estar com a lei das provas, tem que estar tudo na cabeça. É uma matemática. Mas assim, essas questões de hearsay, então, muito pouca documentação escrita é admissível para ser mostrada ao júri. Um caso em que um depoimento por escrito é admissível. Ouviram a testemunha na fase pré-processual, depois a testemunha morreu. Ou então a testemunha viajou para o exterior, foi morar lá, e ela não está sujeita ao poder requisitório da subpoena, né? Mesma coisa aqui, as assinaturas dos advogados nas requisições de documentos também implicam uma grande responsabilidade. Se forem feitas para assediar, se forem feitas irregularmente, vão ser sujeitas a penalidades. Corte deve de ofício. Detalhe é que aqui a corte sempre que for irregular a atuação, porque o processo, a fase não se está apenas na fase postulatória, já se avançou e já estão fazendo requisições, o processo já está quente, digamos assim. Aqui o juiz deve, inclusive de ofício, impor as sanções. Já sobe um nível a exigência. Tem vários tipos de requisições nessa fase de descoberta pré-trial das provas. Os depoimentos, depositions, são feitos geralmente nos escritórios de advocacia. A testemunha é requisitada para vir para o escritório da parte contrária. Eles ou vão gravar em áudio, ou vão gravar em vídeo, ou vão fazer taquigrafia, né? Em alguns estados vai ter que vir um funcionário da vara, em outros estados não tem uma regra absoluta, é conforme a lei local. Tá? Eles podem fazer até 10 requisições de depoimento, eles podem ouvir até 10 testemunhas hostis, fora as suas. A parte não vai ouvir as suas testemunhas na deposition, ela já conversou informalmente, já sabe o que a testemunha sabe. Ela faz isso eu vou requisitar essa testemunha hostil, que ele sabe o que aconteceu com o outro colega, porque ele presenciou e tal, mas eles estão querendo esconder alguma coisa, eu vou levar ele para o escritório e vou ouvir ele durante até 7 horas. A pessoa sabendo que pode ser presa e eles fazendo a pergunta aqui, de lá, daqui a pouco, se for mentira, vai escorregar. Então, assim, o processo lá é pesado. Grave essa pena de perjúrio lá. Sim, porque eu até não cheguei a olhar no Código Penal deles, e até tem o Código Penal Federal e tem de cada estado. Mas eu porque qualquer coisinha lá é 5, 10 anos. Se for coisas graves, daí 20, 30, perpétua. Né? Perjúrio eu vou chutar que seja de 5 a 10 anos. Podemos até checar depois. Mas é sério. Pois não? César, só um gancho em relação ao depoimento da testemunha dentro do escritório. Nesse ato, o advogado do outro escritório acompanha ou a testemunha fica sozinha lá? A testemunha geralmente vai ir acompanhada do advogado. O advogado, se forem perguntas abusivas, ele vai dizer: a senhora não precisa responder isso. Se ele estiver coagindo a testemunha, se tiver exagerado, vamos parar esse depoimento agora, o senhor está coagindo e eu vou fazer queixa para o juiz. Então, assim, eles sabem tudo de cabeça, o que pode e o que não pode, e eles já bloqueiam na hora. E se o advogado da parte contrária, a parte que veio com a testemunha, ficar tentando direcionar o depoimento, interrompendo e causando tumulto a toda hora, daí é o advogado que requisitou que vai denunciar para o juiz. Né? Mas daqui a pouco, vocês podem ver, nesse ponto, os filmes atuais, eles retratam bastante o que acontece nesses depositions. Gente, a testemunha raramente não vai escorregar. É difícil mentir lá. Às vezes também uma coisa assim, eu assisti
uma palestra na URGS ali, veio o grande processualista Michele Tarufo, que é um estudioso do direito comparado processual. Ele publica bastante sobre essa comparação Estados Unidos-Itália, Estados Unidos-França, né? E ele colocou uma posição que ele ouviu também de outros processualistas americanos, que os depositions não servem muito para obter a verdade, eles servem para destruir a outra testemunha. Muitas vezes tem testemunhas que vão até desistir de ir porque eles pegam algum podre, né? E a testemunha vai ficar com medo, ela sabe que vai ser humilhada lá em frente ao júri e que o júri vai saber algum podre dela e o júri vai ficar pensando, essa testemunha não é confiável. Então ela vai se expor à toa, ela nem vai. Né? Que mais? A testemunha pode ser conduzida mesmo não querendo sobre nada? Olha só, o que vai acontecer? Eu disparo para você que, como eu recebi lá nas informações iniciais, no Initial Disclosures, eu recebi uma lista das testemunhas que a outra parte, né, vai usar no processo. Eu não sei o que você sabe, eu dou uma pesquisada. Eles têm esses sistemas maravilhosos e eles dão uma rastreada, inclusive eles acham os podres né? Mas eu não sei exatamente o que você vai dizer e eu não sei se vai entrar em contradição, etc. e tal. Chamo para... Se a testemunha não for, na data em que ela foi convocada, subpena, sob pena de, eu, advogado, vou lhe denunciar para o juiz, e daí o juiz vai expedir uma outra requisição e talvez ele já lhe multe. Ele vai lhe perguntar por que não foi da primeira vez. Então, assim, o pessoal, mesmo a contragosto, vai. O advogado não está pedindo por favor, ele está com as costas quentes porque ele é um oficial da corte. Mas isso no escritório, não? Estou falando de oitiva pré-trial, pré-julgamento. Mas no julgamento mesmo, você é obrigado a ir? É obrigado a ir também. Aí pior ainda, porque aí quem está convocando é o juiz e vai deixar um júri, vai deixar todo mundo fazendo papel de palhaço lá, né? Só para complementar, então a testemunha está sempre sob uma forte coação do Estado. Exatamente. A testemunha vai depor suando frio. Porque assim, ela não vai ser ouvida pela sua parte amistosa. Se estão requisitando a oitiva dela extrajudicial, pre-trial, é porque é a parte contrária que quer colocar ela numa fogueira. Então, é bom que esteja bem sólida a verdade que essa testemunha seja uma pessoa retilínea, porque senão vão acabar desequilibrando ela emocionalmente. É delicado. Pode ser feito um comparativo entre uma versão extrajudicial para a formação do caso, pelo que eu estou entendendo, a apresentação ao juízo inicial e depois a oitiva da testemunha. Com o microfone, por favor. Sabendo que a testemunha será repetida em juízo. Não vai ser repetido tudo. Eles podem ouvir até 7 horas. E pode ser que... Então, o que ele perguntou foi o seguinte. Se é uma repetição da produção probatória extrajudicialmente, eu não diria bem extrajudicialmente porque o processo já começou, mas eu diria extra-corte, extra-sala de julgamento. E a oitiva no júri, no trial. É diferente, porque aqui eles estão jogando uma rede arrastão, eles sabem que ali tem provas relevantes, mas eles não sabem exatamente o quê, porque eu estou falando das provas que a parte contrária tem e está tentando esconder na sua mão. Tá? Então eles jogam essa rede arrastão e eles acham o pelo em casca de ovo que vai derrubar o argumento da outra parte. Perante o júri, não. Eles já vão ir direto. Se a parte contrária realmente tiver coragem de levar essa testemunha lá, a testemunha vai depor primeiro para a parte quem lhe convidou. Blá, 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 blá. Fala aquilo, mas já pensando. É melhor eu não mentir, porque eles vão me pegar. O outro advogado já me pegou na oitiva prévia, né? Daí o outro advogado vai chegar lá, mas você não tal coisa, ela não vai ter como mentir, porque tem isso gravado, senão ele vai pedir, eu gostaria de apresentar que isso está contrariando o depoimento que ela prestou antes, está gravado em vídeo, blá, 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 né? Enfim, aí a testemunha vai... O que deu para perceber é que é um sistema bem aberto com a atuação dos advogados na questão probatória.
Não há regras de procedimento, assim? As regras de procedimento são... É que assim, ó, nossa, são bem complexas. São bem complexas. Existe uma certa abertura. Nessa fase pré-trial, ela é um pouco mais solta, porque os advogados podem pedir só depoimentos orais, só os depositions, eles podem pedir interrogatórios escritos, que é coisinha mais simples, eles querem só confirmar determinadas coisas, e daí eles perguntam por escrito, só que daí a pessoa geralmente que vai preencher esses interrogatórios, vai preencher com o advogado junto, tentando ao mesmo tempo não mentir, mas não falar uma bobagem que vai se complicar, né? Mas então coisas menos polêmicas eles usam esses interrogatórios escritos. E coisas assim que é só para tirar do caminho, para mostrar que aquilo está incontroverso, para não ser surpreendido mais para frente, eles têm uma requisição de admissões. Dispara uma petiçãozinha para outra parte, sem passar pelo processo, vai direto para outra parte, para que a parte diz, sim, admito, só para ficar sacramentado o que está em controverso. Os advogados podem mais ou menos combinar o procedimento, o que vai... Exatamente. Um vai disparando as requisições para o outro, eles podem, inclusive existem reuniões, daí eles podem fazer isso no escritório, ou podem ocupar uma salinha do tribunal e fazem uma scheduling meeting, que seria o que agora estamos começando a querendo trazer para cá, mas isso o juiz sempre fez, que foi colocar uma sequência no processo, porque senão fica solto demais. Então, eles fazem Aí eles fazem essa scheduling meeting, eles propõem para o juiz, e o juiz dá uma scheduling order, uma ordem assim, dizendo de quando até quando vão poder produzir cada prova. Senão o processo não acaba nunca. Tem um local onde eu morei lá, uma construtora que prestou um péssimo serviço, depois entrou querendo cobrar dobrado, o serviço a pintura já está descascando, já está apresentando rachadura, etc. e tal. E eu sei que os advogados ficam disparando petiçãozinha e a coisa não anda, e está comendo dinheiro do condomínio. O processo tem os seus problemas também, né? Meu horário, teria que fazer mais uma outra vez. Mas, enfim, o assunto é apaixonante, né? O processo de um país é uma coisa complexa e com várias diferenças. O sistema americano é bem diferente dos sistemas europeus e tem várias coisinhas que a gente tem que entender como funcionam e verificar se existe alguma analogia, alguma coisa que poderíamos fazer no nosso, né? Eu vou dar uma passada rasante, assim como nós já estamos terminando o nosso horário, só para apresentar alguns tópicos, né? Posso? Tá. Então, as sanções para esses abusos das requisições são mais ou menos similares às sanções que eu falei antes quanto às postulações temerárias, tá? Eu falei dos depositions, dos interrogatories. Eu posso requerer a apresentação de coisas ou pessoas. Por exemplo, posso requisitar que traga o menor para ver se ele está bem. Tem ações de direito de família, etc. e tal. E se o pai está com a mãe e o pai requisitou, a mãe pode ser presa, né? Posso requisitar exames. Aí tem uma forte, como exames às vezes podem ser invasivos e pode ter exames que estejam sendo requisitados. Por exemplo, numa ação, fulano entrou contra a empresa Philip Morris alegando que o câncer que ele teve é decorrente do cigarro. Sei lá. Né? Daqui a pouco a empresa pede um exame proctológico. Né? Só para incomodar, o juiz vai indeferir. Enfim. Requerimentos de admissão, eu já falei que é só para funilar um pouco o processo. Tá. Eu já mencionei também, só estamos dando uma pincelada aqui, que existem vários momentos onde o bom advogado de um lado ou de outro, ele vai ver, esse processo não vai a lugar nenhum. Porque mesmo que a parte prove o que ela está alegando aqui, ela perderia o processo. Então ele vai lançar um pedido de dismissal
dispensa da ação, certo? Claro, existe a voluntary dismissal, que é o acordo, tá? Pede voluntariamente que dispense o processo, acordo. Tá? Existe a involuntary dismissal, que daí pode extinguir sem resolução do mérito ou com resolução do mérito, às vezes como uma penalidade processual, né? Ou às vezes por um julgamento antecipado. Tá. Eu já falei do julgamento com base nas postulações. Depois, isso é julgamento com base na petição inicial e na defesa, as postulações, é feito lá no início, antes do discovery. Depois do discovery, eu já tenho, o pessoal já colheu caixas e mais caixas de documentos. Já sabem o que eles vão usar, já sabem quais as testemunhas, e daí eles praticamente já julgaram o caso na cabeça deles. Então, eles chegam para outra parte, fazem uma reunião com a outra parte e jogam assim na mesa. Olha, assina aí. É tanto minha proposta de acordo. Faz aquele jogo duro da negociação, né? Ah, não, mas tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá, então eu cedo assim. Fazem um acordo. Geralmente, bons advogados vão fazer o acordo, porque eles sabem quanto é que aquele processo vai dar. E sabem quanto vai custar se ele seguir adiante. Jurisprudência muito estável, com decisões já estabelecidas, né? Tudo lá é muito... Existem, claro, situações novas. Os fatos são muito ricos e a vida sempre vai ser mais rica do que o direito. Os fatos, né? Sempre vão acontecer coisas novas. Existe alguma mutabilidade? Também existe. Mas a maioria das coisas já foi... São poucos recursos e cada recurso eles discutem aprofundadamente. Cada acórdão é uma aula de direito. Né? Então, o que acontece? Eles sabem onde é que aquilo vai dar, porque raramente eu vou estar num case of first impression. Caso de primeira impressão, um caso assim, virgem naquela jurisdição, um caso que ninguém julgou. Geralmente alguém já julgou aquilo. Né? Então, os advogados vão argumentar, e daí, se não se acertarem, aí a próxima coisa que o advogado vai fazer, então vou pedir um julgamento antecipado. Isso aqui não vai a júri, porque o senhor não consegue levar isso aqui para júri, porque não existe uma dúvida razoável sobre os fatos, para que o jurado possa dizer se acredita ou não. O senhor não tem provas suficientes, nem para levar isso a júri. Certo? Tá, e daí vai ter o júri, o trial. Certo? Eles reapresentam só as provas, aí não são apenas as provas relevantes, elas têm que ser relevantes, que elas aumentam ou diminuem a probabilidade de alguma coisa importante ser verdadeira, mas elas têm que ser também admissíveis, admissible. Elas não vão causar o preconceito no jurado. O jurado não vai fazer raciocínios infundados com base em emocionalismos, né? O exemplo clássico é esse de uma condenação anterior, que daí faz todo mundo achar que o cidadão é criminoso, e o outro é a questão do hearsay. Muitos documentos escritos não vão ser admissíveis, porque então o autor desse documento que venha na frente do júri e possa ser interrogado por ambos os advogados, né? Tá. Aí, Your Honor, I rest my case. Eu descanso meu caso, eu encerrei meu caso. Aí outra parte vai e apresenta, I rest my case. Aí, razões finais orais, e o júri se fecha. E dependendo do estado, tem regras diferentes, né? Às vezes tem que ser por unanimidade. Meu Deus, quando é por unanimidade, eles podem ficar um dia, dois, trancados naquela salinha, mandam comida, o pessoal não sai de lá. Até chegar até que alguém ceda e eles consigam unanimidade. Claro, conforme o tipo de causa não vai precisar unanimidade, e não são todos os estados que exigem isso. Aí enquanto não saiu o júri da salinha com o veredito, o advogado pode pedir um julgamento antecipado de novo. Não é bem antecipado, porque já foi produzida até a prova perante o júri. Mas ele vai pedir um judgment as a matter of law. Ele diz, tudo que foi apresentado aqui, já temos cognição exauriente, as provas aqui não dão margem para que uma pessoa em sã consciência considere que foram comprovados os fatos
necessários para ter os elementos da sua causa de pedir. Então ele perde. Excelência, eu gostaria de requisitar o julgamento como questão de direito. Aí, raramente o juiz vai deferir, porque o juiz não quer ter o seu processo anulado. Lá também, né? E ele, ao deferir isso, ele tiraria da mão do júri. Então, o que ele faz? Como, depois que o júri der o veredito, o advogado pode, de novo, pedir para o juiz julgar. Ele pode renovar o pedido de julgamento como questão de direito. Então, o advogado tem mais uma possibilidade de tirar da mão do júri. Então, o juiz pensa assim, qual é a situação mais difícil de eu anular esse processo? Tá, deixa o júri falar o que eles vêm falar. Veredito, culpado, inocente, vai pagar, não é responsável, tem que pagar indenizações por danos morais, etc. Ok. Veredito de $1 bilhão. Bobagem. Tá? Então, aí, o juiz vai ter uma segunda oportunidade, o advogado tem uma segunda oportunidade de pedir o julgamento como questão de direito. Aí, se o juiz anular, se o juiz desconsiderar o veredito e julgar como questão de direito, quando o processo subir, ele não volta, mesmo que discordem do juiz, o processo não volta, porque ele deixou prolatarem o veredito. Então, essa é a questão que eles pensam por lá. Mas, enfim, vocês vejam que é muito difícil, o processo lá, ele tem um poder dividido, apesar do juiz ter um tremendo poder, os advogados também têm um tremendo poder, e o júri tira poder do juiz. O juiz não consegue julgar sozinho. Então, mas chegou lá e o júri vai dar alguma coisa absurda, o juiz vai dizer, ele vai acolher o pedido da parte dizendo que uma pessoa razoável não teria como, com base na prova que foi apresentada, concluir A ou concluir B. Então, o juiz entende que a prova é tão forte, tão convincente, que ele vai julgar como se fossem os fatos incontroversos, ele julga pelo entendimento dele da questão de direito. Complexo? Bom, é um pouquinho complexo. Eu também já queimei bastantes neurônios para entender todo esse fluxo. Mas, enfim, eles têm medo que o juiz seja arbitrário, que tenha muito poder, por isso eles mantêm o júri até hoje, até porque é uma garantia constitucional. Mas eles também têm medo que o júri seja arbitrário, então eles mantêm o poder do juiz para evitar vereditos absurdos. Bom, da execução eu já falei, é bem diferente, são outros processos, eles podem entrar com a certidão de objeto e pé do processo e tentar executar em vários estados, né? Enfim, não vai ter como entrar nas class actions. Hoje, podemos fazer um novo, né? Eu acho que class actions dá para fazer até eu acho que class action dá para fazer um inteiro, né? Eu vou só dar uma pincelada para não dizer que não finalizamos o processo, só mostrar um fluxo do que é o recurso lá aqui. Eu geralmente tenho 3 níveis na Justiça Estadual e tenho 3 níveis da Justiça Federal. Tá? Na Justiça Estadual, eu tenho as cortes de primeiro grau, as trial courts, que podem ser cortes de full jurisdiction ou cortes especializadas, por exemplo, pequenas causas, ou então corte de trânsito, corte de família, né? De lá, geralmente, os estados de médio e grande porte vão ter uma corte intermediária de apelação, que seria como, para fazer uma analogia, seria como se fossem as nossas turmas. Só que elas são espalhadas, geralmente elas não são todas na capital, essas turmas são espalhadas pelo estado, certo? E aí, não vai ter dissenso jurisprudencial dentro daquela região do estado, porque só tem uma turma, só tem um órgão que julga naquela região, né? E aí, se tiver dissenso entre essas Intermediate Appellate Courts, vai ter um split, um DCA split, District Court of Appeals split. Vai ter um dissenso, né, uma divergência
Isto é motivo para ir para a Suprema Corte do Estado, que seria vagamente como se fosse o órgão especial do nosso tribunal, ou o órgão especial do Tribunal de Justiça. O órgão, ou o pleno, o órgão superior uniformizador, que vai interpretar em última instância a lei ordinária estadual, que a legislação estadual é gigantesca, cada estado tem a sua, e vai dar a última palavra em Constituição estadual. E, eventualmente, se as Supremas Cortes estaduais discordarem, vai para a Suprema Corte Federal. Só 100 casos por ano vão para a Suprema Corte Federal. Eles não têm um compromisso de ser a quarta instância. Cada acórdão deles é bem pensado, bem argumentado, eles não vão para a sessão com o acórdão embaixo do braço, com o voto embaixo do braço. Eles estudam os briefs, o resuminho do processo, as memoriais com as principais peças, né, que os advogados mandam, e vão lá preparados para metralhar os advogados e satisfazer todas as suas dúvidas quanto ao processo na sessão. Geralmente, por sessão, não são 323 acórdãos, são 2. E, geralmente, nos tribunais intermediários vão ser, no máximo, 3 ou 4 por sessão. Né? Então, faz a conta. Como eles julgam sempre em composição plenária, no ano, né, vai dar 100, 200 processos. Enfim, federal, eu tenho as District Courts, certo? As nomenclaturas aqui variam de estado para estado, certo? Então, enfim, geralmente o pessoal diz Trial Court, Intermediate Appellate, mas cada estado usa uma nomenclatura diferente. Mas as federais são District Court no primeiro grau, que é o juiz federal individual. Às vezes ele tem um Magistrate Judge, que não é um juiz substituto. Ele é um juiz de cognição limitada, que ele acaba pegando as pequenas causas federais. Certo? E às vezes ele é o juiz principal, o District Court Judge, ele vai delegar algumas causas para o Magistrate Judge. Depois, daqui da primeira instância, vai para o Circuit Court. Se eu não me engano, são 11 ou 12 nos Estados Unidos todos, que pegam os 50 estados, os territórios ultramarinos e o District Columbia. Tá? Às vezes pode passar anos com algum dissenso entre os tribunais regionais federais. Mas quando cria-se o dissenso, eles tentam não discordar da outra. Tem que ser uma coisa muito forte para eles discordarem. E aí, se eles discordarem, eles já sabem, isso aqui vai levar um tempo, vai haver o Writ of Certiorari, que é um instrumento, que é um writ, como se fosse um agravo de instrumento para fazer subir o recurso extraordinário deles. Vão ser escolhidos aqueles que sejam realmente importantes para o país. Não é que nem... Agora, o nosso... Né, nós estávamos discutindo isso, agora o nosso TST tem a tal da transcendência. Só que é transcendente, é super importante, transcende a importância do caso individual, mas julga até monocraticamente, despachinho do relator. Então, qual é a importância disso para o país? Então, assim, nós estamos ainda engatinhando quanto o que fazer a nível de TST. Há o risco que nós tenhamos um buraco atualmente na função uniformizadora do TST. O ideal é que se julgasse menos processos, mas que cada processo tivesse uma eficácia pacificadora, tranquilizadora desses dissensos jurisprudenciais. E, para finalizar, só dizer que lá existe, para os conflitos entre turmas, existem alguns tribunais que têm panels, que têm frações, mas, geralmente, uma fração não vai discordar da outra. Então, qualquer fração que julgue, claro, existem estados e estados, existem legislações diferentes, mas geralmente vai ser assim. A primeira fração, o primeiro painel, a primeira turma que pegar aquele caso, que pegar aquela questão de direito, vai ser um precedente a ser seguido pelas jurisdições de base.
Se eventualmente outra turma pegar aquele caso, aquela mesma questão de direito, e discordar, primeiro ela tenta não discordar, mas se ela discordar, a maioria dos estados tem um dispositivo que eles vão suspender o julgamento e eles vão... Aí tem várias formas, eles podem submeter uma consulta ao Supreme Court, eles podem proclamar o julgamento, e daí tem recurso que se chama rehearing, reoitiva, rejulgamento daquele recurso, que daí vai ser pelo colegiado maior e vai uniformizar. Então, assim, ó, mesmo julgamentos fracionários nunca são só persuasivos. Julgamentos de outros tribunais não abrangem a minha jurisdição, são persuasivos. Bom, é isso, né? Deixamos para a próxima, né? Já são 15 para as... Eu ia falar do método de educação nos Estados Unidos, que é o caso, que é o case method, que se faz tudo com perguntas, é o método socrático. Ia dizer que nós estamos engatinhando em termos de sistemas informatizados, que lá chegam até a mostrar para o caso tal todos os casos do país que citaram ele, e se estão citando com profundidade maior ou menor, se apenas mencionaram o número, se falaram dele, se falaram aprofundadamente dele, se faz um alerta porque esse caso está colocando-se em risco dele ser overruled, se ele foi falado bem e, portanto, ele mantém a sua força vinculante, e se é uma bolinha vermelha, é porque julgados posteriores de uma corte igual ou superior fizeram o overruling. Então, assim, métodos de pesquisa que facilitam muito o trabalho deles, né? Tem muito menos casos, muito menos dispersão. Enfim, senhores, foi um prazer. Eu vou botar na telinha aqui do obrigado.